Então, boa tarde, meu nome é Rodrigo, eu sou professor de língua portuguesa e vou ministrar agora uma aula para o sexto ano referente a tempos verbais imperativo. Essa aula corresponde à aula 37 do RCO+, do ano passado, terceiro trimestre. Primeiramente, serviria para os alunos uma folha correspondendo a cada necessidade especial, como apresento no plano de aula, mas não vou entrar em detalhes em relação a isso, porque demanda um pouco de tempo para explicar todos esses detalhes. Mas na minha aula eu tento aplicar o desenho universal da aprendizagem, que envolve atender as demandas da turma conforme suas especificidades. Então, primeiramente, considerei alunos surdos, cegos, autista e imigrantes, que seriam aí os haitianos e os venezuelanos que fazem parte da nossa aula, nossa contingente de alunos. Certo? Então, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Quem pesquisou sobre o tema que eu pedi para vocês pesquisarem? Vocês lembram? Era sobre comida favorita ou uma receita que vocês têm uma receita tradicional de família. Tá? Então, nesse momento, os alunos me dariam feedback em relação ao que eles pesquisaram sobre aquele tipo de receita. Muito bem, vejo que vocês fizeram a tarefa de casa. Então, lembrem que nós temos para a nossa aula de hoje um assunto muito gostoso que é sobre uma receita. Alguém sabe diferenciar receita de lista de compra? Isso, a lista de compra, nosso pai, nossa mãe, vocês fazem para ir ao mercado e saber já o que tem que comprar, porque está faltando em casa ou precisam fazer algo especial para casa. Muito bem, então para a nossa receita, vamos ver qual seria a nossa necessidade. Vejam que aqui eu tenho algo que chama atenção, que é a diferença entre a receita e uma lista de compras. Então, lembre, na lista de compras eu não faço quanto fracionado. Eu coloco pontualmente ali a quantidade que eu vou comprar, que é o que se vende no mercado. Pote, quilo. O milho não é se é caixa que se vende ou é por quilo também. Geralmente chocolatado, chocolate em pó é lata, nozes depende da quantidade, então isso varia muito. Mas o que vai diferenciar a lista de compra de uma receita? Muito bem, aqui na receita, como vimos, é fracionado. Um detalhe especial seria aí a questão dos verbos. Então vamos ler juntos e entender o que está acontecendo em relação ao que estamos lendo agora. Então, nesse momento, faria a leitura com os alunos sobre este texto, que cada um também recebeu uma versão impressa para facilitar até o manuseio e o atendimento da atividade. Muito bem, o que vocês perceberam desses verbos? Sim, esses verbos falam sobre ação, mas alguém percebe que tempo verbal ou que modo verbal estão esses verbos? Muito bem. Bom, está dando ordem, está dando um comando, mas este modo verbal ele é chamado de imperativo. Por que imperativo? Porque é uma ordem. Você pode usar também para dar conselho, mas você faz uma ordem. Então vejam, se eu deixar muito livre para que a pessoa faça a receita, pode ser que não fique idêntico ao que se esperava. Por quê? Porque a pessoa não seguiu a ordem de fazer ali aquelas atividades. Então é preciso fazer esse comando, dar a ordem para que seja feito. Agora eu queria saber quem que trouxe a revista que eu pedi de culinária. Vocês fizeram a tarefa de casa. Então vamos pegar as receitas aí que vocês trouxeram e vamos ver os verbos que estão também nessas receitas. Então nesse momento a gente faria a leitura, depois de ter feito a leitura do texto aqui, a gente faria a leitura nas revistas de culinária para também identificar ali a questão dos verbos. Tem um ponto importante que, se eu tiver aluno cego, ele talvez não consiga perceber a ação, porque os colegas vão estar falando, mas é interessante que tanto para os colegas quanto para os cegos em si, eles percebam as ações. Então, eu tenho aqui um vídeo que vai ilustrar justamente esse preparo da receita para um público cego. Por quê? Porque eles vão visualizar, vão ouvir a descrição dessas ações e vão saber como que é o procedimento ali do preparo. Então, pegue ali 1 kg de trigo,
essa aí é uma xícara. Então eles perceberiam, nesse manuseio, né, de orientação dado pelo vídeo, eles teriam essa recomendação de como fazer. Os surdos, né, eles teriam a revisão do Libras, e os cegos, eles teriam a questão do auditivo, porque os alunos, a gente faria uma receita aqui juntos, né? Então cada um ali dos alunos contribuiria dando as quantidades em modo de preparo, e cada um faria então ali o auxílio para que aquilo seja para o cego, né? A questão do tátil, visualizando ali pelas ações o que está sendo feito, para os cegos, perdão, para os surdos, a questão dos Libras, e os demais iam relembrando os verbos, os comandos dados para a receita. Então aqui é algo muito parecido que a gente faria. Muito bem, depois de feito esta apresentação, discussão do texto, em relação a entender os verbos como em modo imperativo, a gente faria então as atividades. E aí, conforme foi detalhado no plano de aula, cada um tem suas abordagens. Então, aqueles que estão com dificuldade de escrita vão fazer uma certa abordagem, aqueles que têm dificuldade de cognição, né, de entendimento, vão fazer uma outra abordagem. Então, nesse momento, a gente faria um diálogo com a turma e cada um responderia às atividades aqui propostas de uma maneira, tendo um tempo aqui para a resolução desses problemas. Então, chegaríamos a esses resultados, na resposta depois proposta pelo vídeo. Responderíamos aqui na sequência da atividade 2 e passaríamos aqui para a proposta do NIC, que é o verbo. Então, a gente entraria no que está previsto lá nos documentos norteadores e também estão previstos nesse plano de aula, que seria aí entender essa passagem de tempo. Então, nesse momento, também faríamos a leitura junto com os alunos sobre isso. Eu passaria para os alunos, né, mostraria a barra de ferro, uma barra de ferro para identificar essa ação do enferrujado que está no texto, para que eles também pudessem visualizar o que seria esse enferrujado, que talvez ficasse muito abstrato. Então, depois da compreensão desse enferrujado, o entendimento que esse enferrujado trouxe aconteceu por causa da passagem de tempo, né, do ferro novinho para o ferro enferrujado, e a gente faria a compreensão dos tempos verbais aqui presentes nesse tempo. Tá? Quem entendeu essa passagem de tempo que a namorada do Gaturro menciona? Veja que ele diz que vai ficar lá. O que ele diz? Vou ficar aqui até que ele tenha uma vontade de ferro. Mas a chuva veio e ele desistiu. Né? Então passou um tempo desde a fala dele para a entrada dele em casa já molhado, abandonando aquele plano triunfal que ele tinha. Alguém sabe qual é a diferença entre presente, passado e futuro? O que significa isso? Então agora eu levantaria para os alunos essa questão, né, do entendimento deles sobre o passagem de tempo. Traria aqui para o quadro essa visualização, que eu tenho aqui o presente muito recente, eu tenho o passado, que é o que já corresponde ao dia de ontem, semana passada, mês passado, e o futuro, que é o que nós estamos por adentrar, amanhã, depois de amanhã, na semana que vem. Então eu faria essa retomada com eles, entendimento da passagem de tempo entre presente, passado e futuro. E se houver alguma dificuldade de compreensão desses tempos verbais, a gente faria uma retomada desses conteúdos novamente, particularmente conforme a necessidade de cada um. Tá? Mas aqui ainda tendo a entender que eles tiveram uma boa compreensão da diferenciação do passado, do presente, que é o nosso tempo atual, e do futuro, a gente poderia avançar já para a sequência das atividades aqui propostas. Muito bem, então, turma, vamos lá para analisar aqui o contexto da nossa leitura. Tá? Então, vejam que eu tenho um entendimento baseado na movimentação dos quadrinhos. Eu tenho aqui a questão de que há uma passagem de tempo e no último quadrinho, penúltimo quadrinho aqui, há uma compreensão de que a vontade não era pelo ferro e ele desistiu dessa passagem, dessa vontade. Veja então que eu tenho uma transição de vontades e pensamentos. Alguém já passou por uma situação semelhante? Ou sabe narrar da mesma situação semelhante? Nesse tempo a gente traria então para a turma um desenvolvimento do diálogo que aconteceu com essa cena, se também percebem essa mudança de tempo, de ação, né, de uma história que se conte. Então nessa transição de tempo eles perceberiam também essas ações de passado e presente, né? Entendendo um pouquinho mais a questão aí do futuro, que é um ponto importante para a gente abordar na sequência. Muito bem, então vamos responder aqui as questões para a compreensão do texto. Então nós já faríamos a compreensão
do texto. E para fixar essa ideia da passagem de tempo, eu retomaria com eles o que foi trabalhado no calendário linear, que seria já a ideia de passagem de tempo, né? Presente, passado e futuro. Então eu passaria hoje, ontem e amanhã. Hoje dia 30, ontem dia 29, amanhã dia 31. Então eu faria com eles essa ideia e discutiria com eles a questão aí do calendário, da cardápio que teríamos ali na cantina. Alguém viu o que tem de lanche para hoje? Muito bem. E ontem? Teve que tipo de lanche? Ah, veja, eu anotei também ali, ó, arroz, feijão e carne. E amanhã? Alguém já viu? E curioso? Já? Beleza, é isso mesmo. Chá com bolo de cenoura. Muito bem, então veja, eu sei diferenciar o hoje do ontem e do amanhã. Hoje é o que estou vivendo hoje e hoje tem arroz doce. Muito bem. Amanhã nós teremos chá com bolo de cenoura, que é geralmente esse lanche que nós temos às sextas. E ontem foi já algo mais robusto, arroz, feijão e carne. Muito bem, então essa é a minha abordagem. E no final, né, a gente faria um exercício em que os alunos trariam para mim, né, a gente faria uma caixa para que eles pudessem diferenciar pela ação do verbo dado a eles, se aquele verbo indica presente, passado, futuro. Então a gente faria tipo uma votação, esse verbo é presente, esse verbo é passado, esse verbo é futuro. E aí eles teriam uma compreensão manual, né, manuseando os verbos para entender que houve uma passagem de tempo, que cada verbo expressa uma ação naquele tempo. Muito obrigado pela atenção e finalizo então o vídeo aqui.